discuta aqui algumas situações, tá? Bom, meus amigos, hoje nós vamos fechar esse assunto, tá? Vamos comentar ainda acerca do estudo da guarda, faltou ainda falar algumas observações, e na outra semana nós vamos já falar sobre a regra, deixa eu só aumentar aqui, nós vamos falar na regra da adoção na próxima aula, tá? Bom, na aula passada eu iniciei falando de alguns conceitos da guarda, depois logo em seguida falei das modalidades e também ainda suscitei a discussão dos alimentos em sede de guarda compartilhada, tá? Só retomando essa discussão, que eu acho importante, a gente não deve esquecer que mesmo se tratando de guarda compartilhada, o casal ele deve prestar o compromisso da oferta desses alimentos de uma forma que satisfaça proporcionalmente, né, aos seus recursos financeiros em prol do interesse daquele determinado menor que sofrerá os efeitos da guarda, né? Eu comentei para os senhores, só recapitulando a aula passada, que mesmo se tratando de guarda compartilhada, mas deve haver esse compromisso da oferta desses alimentos, tá? É óbvio que, regra geral, nós vamos tentar formalizar, nós vamos tentar levar em consideração o equilíbrio de cada um naquilo que pode, de repente, ofertar, né? Diante da sua possibilidade, conforme a lei justamente nos reza, né? Nos informa. Mas, mesmo assim, o compromisso tem que ser compactuado. Já que eles se propuseram em dividir os esforços da guarda, nós também não devemos deixar de não considerar essa divisão desse compromisso da oferta desses alimentos, tá? Inclusive, até mesmo na própria decisão transitada no julgado, da sentença, ali já passa a ser definido a tese. E o dever do fulano de tal e da ciclana deverão estar direcionados para esse determinado alimento, que cada um, de uma certa forma proporcional aos seus ganhos financeiros, deverá sim ofertar em prol do interesse do menor. Eu me lembro também que eu comentei aos senhores e às senhoras, né? Boa tarde, Daniele, a vocês, que há uma discussão na doutrina e na jurisprudência, principalmente perante a doutrina, para que se de repente criasse um fundo de coparticipação perante o determinado fulano e a ciclana durante o seu estágio, quer seja de convivência conjugal ou convivencial, durante seu casamento da sua união estável. Esse fundo comum de coparticipação teria justamente essa finalidade de suprir eventuais situações de irregularidades, de excepcionalidades, né? Uma situação extraordinária que de repente viesse a acontecer perante alguns desses determinados genitores. Eles poderiam ser as vítimas destas situações de excepcionalidade, tá? Principalmente, por exemplo, a questão do desemprego. Então, o que se pensa a doutrina, né? E eu comentei isso na última aula e estou só reprisando aqui para vocês, fazendo esse feedback, né? Seria pertinente que fosse realmente gerenciado esse fundo de participação, que fosse mensalmente ali depositado determinados valores, né? Direcionados pela vontade dos próprios, quer sejam cônjuges ou quer sejam companheiros. E aí, diante de uma situação de excepcionalidade, né, que viesse a prejudicar a oferta futura desses alimentos, né, caso de repente não viesse a esses pais a dar perpetuidade aos depósitos propriamente ditos da oferta desses alimentos, iria ser acionado esse determinado fundo de coparticipação, para que ali sim, uma vez acionado, viesse a suprir essas eventuais situações de dificuldades, caso alguns dos genitores viessem a perpassar, tá? Normalmente, esses contextos de excepcionalidades, não somente para fim de desemprego, mas também esse fundo ele estaria voltado único e exclusivamente para atender os interesses desse menor, principalmente a questão da supressão dos alimentos em prol da saúde, em prol da educação, em prol do lazer, tá? Tudo que viesse a estar correlacionado ao melhor interesse da criança e do adolescente. Teria esse propósito, né?
Então, hoje, a doutrina majoritária, meus amigos e minhas amigas, já vem tentando discutir essa tese, né? Seria pertinente que fosse criado esse fundo de coparticipação, né, de uma forma compartilhada perante esses genitores, que, detalhe, já iniciaria até mesmo durante o estágio de convivência conjugal ou até convivencial, né? Mesmo já estando ainda casados, eles já iniciariam essa iniciativa de tentar mensalmente realizar ali uma espécie de um depósito, de uma garantia, criaria-se esse determinado fundo através de uma conta conjunta do casal, que seria gerenciado pelos próprios casais, tá? Mas com esse propósito da oferta dos alimentos. Na verdade, esse fundo seria agenciado, seria direcionado, seria utilizado nessas situações de eventualidades, de extra, né, situações totalmente atípicas, tá? Excepcionais, que eu queria dizer. E aí você subsidiaria dele, tá? Principalmente questões que viessem até por em risco a possibilidade da oferta desses alimentos, tá? Então eu comentei isso na aula passada para vocês, que hoje a doutrina ela discute muito essa tese, tá? Ainda não está sacramentado na lei propriamente dita, eu chamo a atenção dos senhores que ainda não é uma regra legal, é uma regra doutrinária, mas que está sendo discutido. Eu acho que, não me lembro se foi algum de vocês, me fizeram a pergunta, acho que foi até o Marcos, né? Professor, mesmo se tratando de guarda compartilhada, tem que haver a oferta dos alimentos, sim, tá? Normalmente, quando o juiz defere a guarda, né, ali já vai estar explicitado todo o procedimento de como deverá ser esse percentual da oferta dos alimentos, né, mesmo se tratando de uma guarda. Então, a obrigação, o dever, o compromisso deverá ser dividido de uma forma proporcional para o casal, tá? Para que ali venha direcionar em prol do interesse daquele menor. Mas aí teria justamente essa alternativa, né? Se de repente, mesmo depois de uma guarda já compartilhada, vamos imaginar que algum deles venha a sofrer uma situação de extra excepcionalidade, de desemprego, né? De doença, de repente não possa mais dar oferta a esses alimentos, aí você iria gerenciar, acionar esse fundo, né, de reserva, né, que já havia sido formalizado, já havia sido depositado no passado, e aí seria para suprir essas situações de eventuais situações extraordinárias, podemos dizer assim, tá? Então eu discuti isso para vocês, que hoje a doutrina ela já entende, já é uma proposta justamente de tentar formalizar, nesse sentido, esse fundo de coparticipação de reserva para situações atípicas, caso algum dos membros, né, alguns dos genitores, de repente venham a perpassar, mas os alimentos não podem faltar em prol do interesse daquele menor, porque ele está sob a influência, sobre a égide de uma determinada guarda, né? Então não basta somente ofertar justamente a afetividade, mas eu não posso deixar de não suprir a oferta material de sobrevivência, tá? Então isso eu discuti para vocês, só recapitulando, que pode ser que não tenha ficado muito claro, né? E aí a gente faz esse link de observação. E aí eu me lembro também, meus amigos e minhas amigas, que eu comentei para vocês a regra da multa, né? Da multa do descumprimento, quer seja da oferta desses alimentos, quer seja da regulamentação do exercício de visitação. Qual é o nome dessa multa? É a chamada astrentes, né? Que está até aí no teu material. As astrentes vêm do latim, vem do francês clássico, é você ser compelido, você ser obrigado a realizar o pagamento de algo, suprir uma obrigação, tá? A etimologia, a essência das astrentes é nesse sentido, tá? E eu não me lembro, mas eu acho que eu vou reforçar. Eu pedi para que os senhores e as senhoras anotassem, né? Aquela redação do artigo 814 do CPC. Não coloquei no material de vocês, porque, óbvio, é uma regra muito mais direcionada para o estudo do processo, mas é importante que vocês não esqueçam o conceito, o enunciado, a finalidade da multa das astrentes. Para que se propõe essas astrentes, tá? As astrentes, ela tem esse propósito de garantir que aquele determinado devedor
que vier a descumprir com a sua obrigação, quer seja de fazer, de não fazer, de pagar, de ofertar, se uma vez esse devedor deixar de exercer esse compromisso, obviamente que a via judicial competente vai ser obrigada a imputar esse determinado compromisso de pagamento de multa. No caso, é uma multa diária, né? Que vai incidir com base naquela obrigação que deixou de ser cumprida, deixou de ser formalizada, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, sim, o que tem a ver a regra das astrentes com o estudo da guarda, né? Porque normalmente, meus amigos, esse compromisso, essas multas, elas podem ser incididas em qualquer tipo de obrigação. E aqui nós estamos justamente analisando uma obrigação alimentar em sede de deferimento de guarda compartilhada. Tu imagina se de repente algum dos guardiões deixar de ofertar esses alimentos, sabendo de antemão da sua responsabilidade, do seu compromisso, que deve ser realizado de forma compactuada, de forma coletiva. Então, se algum deles deixar de ofertar os alimentos, você já sabe o desenrolar da história, né? Pode haver até eventuais situações de prisões civis. Isso daí é uma regra clássica que todo mundo acompanha cotidianamente. Mas, além disso, você vai querer também os retroativos daqueles valores que deixaram de ser imputados, inclusive, professor, com incidência das astrentes, das multas diárias, né? Porque isso vai trazer reflexos no momento final de você reter, resgatar aquele alimento, tá? Aquele valor total que ali está acumulado. Então, o que eu quero que vocês, por gentileza, não esqueçam, a importância do Instituto das Astrentes perante o Instituto da Guarda. Por quê? Porque a partir do momento que alguns dos determinados genitores, mesmo já detendo a guarda compartilhada ao prol do seu interesse, juntamente com o da outra parte, mas se um deles vier a quebrar com esse vínculo, desse compromisso da oferta dos alimentos, isso obviamente vai trazer reflexos negativos para ele próprio. E o reflexo principal é não deixar de não cumprir com aquela obrigação. Vai ter que pagar uma multa, sim, determinada judicialmente de forma diária. É o propósito pela qual se propõe o estudo das astrentes. Para aquele que agir de má fé, no caso, por exemplo, já apresento uma guarda, mas eu não posso deixar de honrar o meu compromisso em ofertar a sobrevivência material, que são os alimentos, né? Se assim eu deixar de fazer, eu vou ter que agora buscar e tem que realizar o pagamento dessas astrentes, tá? Sob pena de prisão, que vocês já sabem, né? Qual é o desenrolar da história. Mas não é só para a questão dos alimentos, tá, meus amigos? Eu comentei, salvo me engano, na aula passada, que as astrentes também elas vão estar voltadas para aquele genitor que, porventura, deixar de exercer a sua regulamentação de visitas, né? Tu imaginas, por exemplo, vamos imaginar, o João e a Maria são casados, agora ingressaram com pedido de divórcio e também, ao mesmo tempo, com pedido de regulamentação de guarda compartilhada, né? Então, ficou pactuado ali, perante a decisão do juiz, que a guarda vai ser deferida, que haverá o estabelecimento de alternância de visitações, mas que essa palavra alternância não tem nada a ver com guarda alternada, tá? Para que cada um estabeleça o trânsito livre, de forma flexível, que venha estar adaptado aos interesses daquele menor, tá? Porque tu te lembras que alternada você tem que estabelecer prazos fixos, e aqui não necessariamente, você pode flexibilizar os horários, né? No caso, é a proposta da guarda compartilhada, né? Porque você não é robô, você a qualquer momento pode visitar seu filho, você pode tranquilamente estipular os horários livres, né? Mas tu imagina, meu amigo, que de repente, um exemplo clássico, já pensou a Maria, né? Ela pode muito bem tolir, impedir, com o passar dos dias, que o João, de repente, que é o ex-marido ou ex-companheiro, venha visitar o filho e de repente está residindo com a mãe, né? Alguns determinados parâmetros. Você imagina se isso vier a acontecer? É claro que o genitor João ele vai ter que buscar um auxílio do judiciário com pedido de execução de cumprimento de sentença, porque o seu exercício do seu poder familiar está sofrendo abalo, ele não está podendo realizar sua visita, que deveria estar sendo realizada regularmente. Então,
regra geral, ele vai querer imediatamente que o judiciário tome uma providência para que o judiciário impute contra a dona Maria uma multa propriamente dita, pelo esse descumprimento desse regime de regulamentação de visita, tá? Olha aí o papel das astrentes, adentrando também no trâmite da guarda, né? Porque está dizendo, né? A guarda passa a fazer o interesse de ambos, mas que o dia a dia está perpassando, o contexto, e com o passar do tempo a mãe simplesmente está barrando esse compromisso, está tolhindo o direito do marido, o ex-marido no caso, né? O ex-companheiro, de visitar o filho. E ela não pode fazer isso, tá? Porque se realmente acontecer, é direito da outra parte buscar um aparelhamento judiciário, né? Tomar as providências. E dentre as providências é a questão da multa das chamadas astrentes, em virtude desse descompromisso, né, perante a dona Maria, de estar tolhindo e impedindo o direito do pai de realizar as suas visitações, que já havia sido compactuado lá naquela sentença transitada julgado, tá? Então é um exemplo clássico que a gente verifica muito. Outro tipo de exemplo já é o contrário. Tu imaginas que o seu fulano de tal, o seu João, né? Ele deve realizar as suas visitas. Agora, se assim ele deixar de fazer, também é direito da Dona Maria solicitar um apoio do judiciário competente com uma execução, se for o caso, né? Para que obrigue o pai a regulamentar a sua visita, para realizar suas visitas. Até porque isso já havia sido regulamentado, melhor dizendo, né? Então, tu percebes, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que isso é muito relativo. Horas as trentes, horas essas multas podem ser imputadas contra uma vontade, em detrimento da outra, ou vice-versa, tá? Eu só quero que vocês não esqueçam que é uma alternativa das astrentes, dessas multas de imposição, caso realmente venha acontecer um descumprimento de uma eventual obrigação que já havia sido formalizada. Em sede de guarda, isso é muito notório nós verificarmos, né? Principalmente em sede dos alimentos, principalmente em sede de regulamentação de visita, o judiciário vai ter que se posicionar nesse sentido, né? Obrigar alguém a realizar o cumprimento dessas determinadas tarefas, né? Perguntas. No caso daquele que deve visitar e não visite, sim, normalmente você já ingressou, né, Marcos? Eu já ingressei com pedido de reconhecimento de guarda compartilhada. Ali você aproveita o momento, já solicita uma regulamentação de visita naquela própria exordial, naquela própria ação, né? Como é que já foi compactuado? Como é que deve ser compactuado esse regime de visitas, né? Agora, se com o passar do dia a dia uma das partes descumprir com essas suas regulamentações de visita, é direito da outra parte ingressar com pedido de execução de cumprimento de sentença, viu, Marcos? Porque já houve um trânsito julgado, né? O juiz já deferiu a guarda compartilhada e, inclusive, já regulamentou a visita. Mas se uma das partes descumprir, aí você pode ingressar com pedido de execução de cumprimento de sentença para chamar a atenção do juiz que o outro polo deixou ou está deixando de realizar aquilo que já havia sido compactuado em sede de visitações. Mas você não só vai querer que haja uma execução, você também aproveita o momento e solicita a aplicabilidade das astrentes, né? Das multas judiciárias proporcionais a que isso é uma forma do juiz entender, ao mesmo tempo tolir, né? Intimidar que a outra parte venha a cumprir. É uma pergunta muito difícil que vocês podem até estar se formulando. Como é que é essa multa, o percentual? Isso é muito relativo, tá, gente? Isso é muito proporcional ao caso que está sendo analisado. Óbvio que quanto maior o percentual dos alimentos, sem sombra de dúvida, o percentual da multa também vai trazer reflexos, tá? Normalmente o valor correspondente pelo setor de cálculo competente que ali vai trazer uma aplicabilidade daquele determinado valor da multa, tá? Pode variar de 10, 15%, 5%, com base justamente naqueles alimentos ou daquele determinado procedimento de regulamentação de visita. Mesmo que se tratando de visitas, mas pode ser que o juiz venha aplicar um determinado valor, normalmente meio salário mínimo, normalmente um salário mínimo, tá? Para que ali venha a ser imputado essa obrigação, tá? Então, isso eu queria que os senhores e as senhoras, por gentileza, não esquecessem. Eu comentei na outra aula, mas eu estou reforçando
porque isso não é somente para fim de exame de ordem, isso é para a vivência dos senhores, né? Quando estiverem militando no civil, espero eu, mas vocês podem solicitar, né, uma aplicabilidade de uma multa em sede de cumprimento de uma obrigação, porque pelo simples fato de alguém ter descumprido, né, alguma das partes, ou porque eu deixei de ofertar alimentos, ou porque eu deixei de exercer a regulamentação da minha visita, ou porque eu agi de má fé, e aí a outra parte ela pode solicitar o cumprimento perante a via judicial. Quero chamar a atenção de vocês que normalmente as astrentes elas são muito mais solicitadas durante essa fase de cumprimento de sentença, tá? Porém, a gente também não vai deixar de não observar a aplicabilidade dessas multas em se tratando de rito ordinário, né, durante o devido processo legal, principalmente em sede de decisões interlocutórias, né? Vamos imaginar que ainda não houve um trânsito julgado, mas o juiz já determinou uma determinada liminar para reconhecimento de uma guarda provisória, né? E ali já ofertou uns alimentos provisórios, tá? Aí pode ser que o camarada, de repente, ou a camarada, ou a mulher, está deixando de honrar esse compromisso, e aí você solicita também uma atualização de valores, né, em sede de alimentos, no caso, né, desse exemplo, acumulado com pedido de multa, que no caso são as astrentes, tá? Então, tu percebes que as astrentes são aplicadas aí durante o andamento do devido processo legal. Estamos na fases ordinárias, né? Fase de conhecimento. Ainda não estamos falando de fase de execução e muito menos de recurso, tá? Mas as astrentes também podem ser aplicadas pós decisão transitada julgado, que é esse exemplo aí que eu falei para vocês, já na fase de um cumprimento de sentença, de execução, tá? E também as astrentes podem ser imputadas durante a fase recursal. Cuidado com isso que eu falei agora, tá? Uma vez foi uma questão de um concurso, não me lembro qual foi. E o examinador queria justamente saber: a aplicabilidade das astrentes, das multas judiciais, pode ser imputadas durante a fase recursal? Muitos candidatos erraram, porque eles estavam somente levando em consideração a fase do devido processo legal e a fase do cumprimento de sentença. Não. As astrentes também podem ser imputadas na fase recursal, tá? E aí, trazendo justamente aqui para a guarda, são dois exemplos clássicos que você pode solicitar as multas. Ou porque o camarada deixou de pagar alguns alimentos, ou porque ele deixou de exercer a regulamentação da sua visita, mesmo que havia sido acordada em sede de sentença de reconhecimento de guarda compartilhada. E aí eu vou ter que ingressar com cumprimento de sentença, tá? Certo, meus amigos? Isso é o que eu falei na aula passada, não podia deixar de não recapitular isso com vocês, porque pode ser que tenha ficado alguma dúvida no ar, né? E aí hoje eu trouxe para fim de esclarecimento, principalmente para aqueles colegas que de repente nem estiveram na aula passada, eu aproveito o momento e só reforcei, tá? Mas hoje eu queria também comentar, eu acho que eu cheguei até a falar para os colegas que estavam, que eu queria direcionar um pouquinho mais para a discussão da lei 13.000, anotem aí, tá? É a lei 13.058 de 2014. É a famosa lei da guarda compartilhada. Sim, professor, mas antes dela não tinha uma outra lei? Na verdade, sim. Ela iniciou pela lei de 2008, né? 11.698. Se algum colega puder me ajudar e colocar aí no chat, só para os colegas não esquecerem, né? Que podem estar anotando, seria bom, tá? Nós iniciamos, meus amigos, em 2008, pela regulamentação dessa lei, tá? 11.698, que foi a lei que inaugurou a discussão aqui na nossa legislação em sede de guarda compartilhada, tá? Só que, até então, essa lei de 11.698 tinha ainda muitas dúvidas no ar, principalmente para nós sabermos de antemão o que é realmente o verdadeiro conceito da guarda compartilhada, que tinha muitos dizeres, tinha muitos debates, muitas contradições de informações, o próprio judiciário não estava se entendendo, as decisões estavam realmente conflitantes e não tinha um posicionamento coerente, certo, determinado, acerca do que significava o termo compartilhado, né? Mesmo com o advento dessa lei 11.698 de 2008, não se tinha ao certo um conceito fechado, definido, acerca do que era uma guarda compartilhada. E trazia muitas inseguranças jurídicas, no momento até de proferir decisões, né, para que viesse a reconhecer. E aí foi que alguns projetos de lei começaram a surgir, alguns debates. Durante esse meio termo, de 2008 até 2014,
e que finalmente chegou-se a um denominador comum, o advento da lei vigente, né, que nós temos hoje, a Lei 13.058 de 2014, que já passou agora a definir precisamente o verdadeiro conceito da chamada guarda compartilhada. Que inclusive, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, essa lei ela também ocasionou uma atualização lá no nosso vigente código, lá no nosso atual Código Civil. Alguns dispositivos, a partir do artigo 1583 em diante, sofreram alterações, né, com base justamente no advento dessa nova lei 13.058, que aí proporcionou todo um arcabouço de novas atualizações de informações, de novas mudanças, novas interpretações acerca da guarda compartilhada, tá? Que hoje é o que nós temos. Hoje, se alguém te perguntar, o que nós temos hoje em sede de legislação atual da guarda compartilhada? Sim, a nova lei 13.058, ela passou justamente a direcionar, ela passou justamente a fomentar novas informações e finalmente definiu o conceito tão sonhado da guarda compartilhada, tá? Que inclusive alterou lá a redação do Código Civil. Nesse sentido, eu queria que os senhores e as senhoras já pegassem o papel e a caneta aí e anotassem o termo compartilhado, né? Toda vez que vocês ouvirem falar nesse termo compartilhado, nós temos que associar a etimologia a equilíbrio, tá, queridos? A palavra-chave da tarde é essa. Eu vou buscar justamente essa divisão de equilíbrio de tarefas, como eu coloquei justamente aqui no material. O tempo de convivência, por exemplo, tem que ser compactuado de comum acordo, tá? Eu vou ter que estabelecer um elo de convivência que satisfaça o interesse do fulano e do beltrano concomitantemente. Eu não posso fazer com que a balança vá quedar somente para um lado em detrimento do outro. Pelo contrário, eu tenho que manter justamente essa determinada situação de equilíbrio, tá? As ações têm que estar compactuadas, as ações têm que estar lineares, tá? Então, dentro desse sentido, eu acho que até trago aqui, professor, e trago, né? Esse determinado procedimento de interpretação ocasionou uma mudança, inclusive, no próprio enunciado, anote aí, do parágrafo 2º do artigo 1583 do Código Civil, que até então o Código Civil não estava com uma redação muito atualizada, para precisar o certo o que significava até então guarda compartilhada. E aí surge a Lei 13.058, que botou justamente a interpretação que hoje é a vigência, né? Nós vamos dividir os esforços, o casal, indubitavelmente, vai ratificar esse equilíbrio das ações, né? A proposta da guarda compartilhada é fazer com que estabeleça-se, ou que se estabeleça, um tempo de convivência realizado de forma linear, compactuada, que as vontades venham de estar direcionadas e que não haja uma superposição de um interesse em detrimento do outro. Então, a proposta é essa, né? Você vai exercer aquela custódia, você vai exercer aquele poder familiar, mas que você não pode fazer com que a tua vontade se sobrepuja e venha se sobrepor ao interesse da outra parte, tá? Sempre buscando esse equilíbrio das ações, que foi justamente a pacificação trazida pela nova lei da guarda compartilhada, que alterou justamente esse parágrafo 2º do artigo 1583, tá? Então é isso que eu quero que vossas excelências, por gentileza, não esqueçam, tá? A OAB, os concursos públicos, eles vão muito mencionar acerca da palavra equilíbrio, tá? E aí você vai dizer, bom, eu vou proporcionar o equilíbrio em todos os sentidos, principalmente no exercício do meu poder familiar. Eu não vou deixar de não mencionar isso, tá? Eu vou estabelecer também, professor, aquele elo de permanência, aquele tempo de convivência, o estágio da afetividade, tudo tem que estar direcionado para atender o interesse tanto do pai quanto da mãe. Aí a gente resgata, tu vai te lembrar, né, daquele princípio da igualdade, tá? O princípio da solidariedade, que aí foram os princípios necessários para que viesse dar um embasamento à criação dessa lei da guarda compartilhada, que aí o próprio enunciado da guarda, ele subsidia com base nesses princípios, tá? Então aqui o conceito vem justamente esse, o estabelecimento de equilíbrio das ações, divisão de forma equânime do tempo de convivência, do estado de permanência, tá?
o exercício do poder familiar tem que estar definido para satisfazer o interesse do casal, não pode haver justamente uma vontade se sobrepondo uma outra vontade, tá? Que infelizmente a gente acaba vivenciando em alguns casos excepcionais justamente a quebra desse equilíbrio. E aquilo que a gente comentou, que pode resultar, né, perante a via judicial para um cumprimento de uma sentença, tá? Por outro lado, meus amigos, alguns alunos, alguns colegas me perguntam muito, tá? Com relação ao município do menor, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que o Lucas ele está em processo de divórcio com a fulana de tal, né? E aí eles têm um filho. E vamos imaginar que o Lucas já está separado de fato da atual, vamos imaginar já ex-esposa, posso dizer assim. Eu coloco entre parênteses que ainda não foi o deferimento do divórcio. Então, a ex-esposa praticamente, ela atualmente ela reside em Belém e o Lucas resida, vamos imaginar, em Mosqueiro. Tá? Ele saiu de casa, está separado, mas já ingressou com pedido de divórcio. E o menor, a criança, regra geral, né? A maioria dos casos, reside com a mãe, aqui mesmo em Belém, tá? Agora vem aquela velha pergunta. Ele ingressou com pedido de divórcio, cumulado também com reconhecimento da guarda, né? No caso, a compartilhada, que ele tem interesse em compartilhar. E vem aquela velha pergunta. Professor, o que é melhor para a criança? Qual desses municípios realmente deverá ser levado em consideração para que se reconheça o reconhecimento dessa guarda, né? Até interessante esse pleonasmo, né? Para que se reconheça esse reconhecimento da guarda, né? E aí vem aquela velha pergunta. A lei, no caso, trazendo aqui para a nossa realidade, normalmente o domicílio, né, que vai ter que ser levado em consideração, deve ser aquele domicílio que vá satisfazer o melhor interesse da criança ou do adolescente em todos os sentidos. Tá? Como assim? Aquele que está mais adaptado à realidade daquela criança ou aquele adolescente. Esteja mais suscetível para todos os sentidos, tá? Pergunta, professor, mais o quê? Se o pai tiver mais intimidade, melhor. Pois é, Lucas, é isso. Olha, o que acontece? A lei é o seguinte: ela começa a tratar da questão da viabilidade do domicílio. Quando eu falar viabilidade, a questão que te soa principalmente é o distanciamento. É a melhor questão de adaptação, de convivência, tá? Pode ser que, de repente, ao você buscar seu advogado, você peticionou com pedido de divórcio, alegando que você vai ofertar as melhores condições de adaptação ou adaptabilidade, né, perante aquele determinado menor, tá? Você vai ofertar todas as condições materiais, emocionais, afetivas, o distanciamento, tudo ali você tem que definir, tá? Porque pela lei, ela defende essa tese, né? O domicílio que vai beneficiar o melhor deverá ser aquele que melhor atendeu o interesse desse menor, tá? Agora, o que visa atender o melhor interesse? Aí vem o que você perguntou. Sim, mas eu tenho melhores condições materiais, eu tenho melhores condições de adaptabilidade, eu tenho melhores condições de resguardo, tá? Maior segurança eu tenho como ofertar, e eu tenho provas cabais que eu trago nos meus autos que vai confirmar isso tudo. É claro que a mãe vai se defender. Não, mas ele está mais adaptado aqui, inclusive o procedimento dos estudos, do lazer, parará, pererê. O juiz tem que só pesar, tá? Indubitavelmente, o magistrado ele vai ter que considerar o que é realmente melhor para o menor. Mas não é só o juiz que vai considerar, viu, Lucas e companhia? É o próprio estudo social, tá? Realmente, sim, que normalmente o menor ele vai ser ouvido. Essa tua pergunta tua é importante, né? Por que ele vai escolher? Porque ele também vai sofrer oitivas, né? O próprio Estatuto da Criança fala disso, né? Você pode também consultar o menor. E na verdade você pode não, você deve, né? Durante até o procedimento do andamento das entrevistas, lá do estudo social, tem que ficar claro isso. Realmente, para o menor, ele vai ter que realizar suas opções. Olha, eu entendo que para mim eu estou muito mais adaptado com a minha mãe, a questão justamente da convivência, né?
eu compactuo aqui justamente a minha escolaridade, para mim facilita o meio de transporte. Então, tudo isso, Lucas e companhia, torna-se evidente, tem que se tornar claro para a equipe interdisciplinar, para o Ministério Público, para que o juiz não vá realizar uma decisão contrária, né, ao interesse do melhor interesse da criança e do adolescente, que é o que se propõe, tá? Mas, vocês futuros militantes no civil, mesmo que o casal aparentemente já esteja até separado, né, já esteja já com o trâmite do divórcio, resida em distintos domicílios, mas aí a legislação lá deixa muito bem claro. Oferte, comprove o que realmente é para melhor interesse da criança. E é claro, né, que o menor vai ser consultado. É claro que os meios probatórios têm que ser evidentes que comprovem que realmente vai satisfazer o interesse do menor. Mas e se tratando de guarda compartilhada, pela etimologia já deu para a gente ter a noção. Mesmo aparentemente em domicílios distintos, mas eu posso tranquilamente, enquanto pai ou enquanto mãe, a dar perpetuidade ao exercício do meu poder familiar, né? É claro que vocês devem estar se perguntando, professor, mas pode ser que não necessariamente o juiz vai deferir uma guarda compartilhada quando realmente não ficar evidente, satisfatório, essa questão do distanciamento. Óbvio, né, gente? Porque me cheira, né, a proximidade. A proximidade ela tem que estar definida, ela tem que estar muito clara nesse sentido. Tá? Jamais o juiz vai deferir uma compartilhada quando ocorrer justamente essa falta de proximidade, né? Porque o contato próximo, essa afetividade, ela tem que ser bandeiras primordiais em prol da defesa da guarda compartilhada. É o que defende a guarda compartilhada. Tá? Você não pode exercer um compartilhamento com distanciamento. Aí tu imagina durante esse momento da pandemia, né? Que ali você tinha que dividir esse compartilhamento com o uso das ferramentas da tecnologia. Porque é uma alternativa, ou alguns determinados casais acabaram novamente, momentaneamente, convivendo, voltaram a conviver, somente para satisfazer o interesse, claro, dos seus filhos. Eu acho que vocês até verificaram alguns casos nesse sentido, né? Casais, ex-casais, divorciados, ou de repente separados, mas tiveram que retornar para o mesmo estágio de habitação para ficar mais próximo da criança, né, para dar aquela sensação de proximidade. Então, isso tudo, Lucas e companhia, a gente tem que deixar muito bem claro, né? Principalmente a questão do domicílio, que é uma identidade, uma identificação para a criança, né, que é o seu lar, né, ali é o seu arcabouço. E a legislação lá atrás, né, se vocês depois quiserem só comprovar, quando vocês futuramente estiverem com o cliente de vocês, vocês embasam, né? Não, você tem que realmente comprovar que há proximidade, que esse estágio, esse ambiente é propício para o desenvolvimento intelectual, moral, educacional em prol dessa criança, isso aí vai ser muito satisfatório, tá? E aí você pode até combinar, né, com a redação do próprio artigo 1583, lá no parágrafo 3º, tá? Que ali a redação é muito clássica. Eu posso tranquilamente solicitar o amparo legal, mas desde que eu comprove que realmente vá satisfazer o melhor interesse da criança e do adolescente, aquele ambiente pela qual você ali está suscitando, tá? Certo, Lucas? Deu para entender? Então, nesse sentido, é importante os meios probatórios, né? É importante que transpareça isso para o judiciário, que ali a questão da proximidade, a questão da ambientação, ela é salutar, tá? Ela tem que estar propícia para o interesse daquele menor, para que vá desenrolar todo um procedimento satisfatório, tá? Outra pergunta que normalmente fazem bastante é com relação àquele indivíduo, né, que não obteve um reconhecimento de uma guarda unilateral. Isso pode acontecer. Eu estou falando guarda unilateral, tá? Imagina, por exemplo, que o casal ele ingressou com pedido de guarda. Uma das partes ingressou, inclusive, com reconhecimento de guarda unilateral. Aí vem aquela velha pergunta. Sim, aquela outra parte que de repente não vai obter a guarda, tá? Ficou de fora. E aí, como é que fica nessa situação? E aí vem justamente a lei discutir sobre isso. Não é porque, de repente, aquele indivíduo que não obteve, inclusive, a guarda unilateral, não vai deixar de exercer também o seu poder familiar. Tá? É o velho jargão popular que todo mundo já conhece. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe e nem existe ex-filhos. Tá?
Obviamente que eu estou partindo do entendimento que você, enquanto genitor que não obteve a guarda, a gente torce para que você não tenha cometido nenhuma situação que venha infringir o exercício do poder familiar, né? Que não venha tolir, ter prejudicado nenhum tipo de ato contrário a esse trâmite, tá? Estou levando em consideração que parte da sua mera liberalidade de não querer realizar nenhum procedimento de custódia. Mas é direito seu também de dar continuidade ao exercício desse poder familiar. Tá? Então, o que a lei hoje nos informa? A doutrina, a jurisprudência, mesmo aquele indivíduo que não tenha tido oportunidade, não teve à sua disposição o reconhecimento dessa guarda, mas normalmente ele vai dar continuidade à fiscalização. É direito desse indivíduo fiscalizar. Até a lei utiliza a nomenclatura vistoriar. Ele vai vistoriar o trabalho do outro genitor, verificar realmente se aquela guarda está sendo exercida de forma satisfatória, se aquele genitor realmente está realizando aquela custódia, formalizando a sua afetividade, provendo aqueles alimentos pelas quais tem o interesse em assim fazer. Ou seja, aquele que ficou de fora vai atuar como fiscal. E é direito dele fazer isso, tá? Agora, indubitavelmente, levando em consideração, a gente está torcendo para que ele também não tenha cometido nenhuma situação de irregularidade, porque eu não vou mentir para vocês. Normalmente, na aula passada, como eu comentei, a guarda unilateral é deferida para aquelas situações, né, lá do artigo 130 do ECA, que eu até comentei, aquela situação de eventuais irregularidades, né? Situação de maus tratos, de abandono, de alienações parentais, praticadas por alguns dos genitores. É óbvio que aquele que não assim praticou, vítima, né, vai solicitar uma guarda unilateral para o seu interesse próprio, porque está imputando uma culpa, ou de repente até um dolo, principalmente, né, perante aquele outro determinado cônjuge que agiu de má fé. Tá? Então, normalmente a guarda unilateral é deferida nessas situações de caráter de irregularidade, de ilicitude. Mas pode ser também uma mera liberalidade, né? Pode ser que um dos cônjuges ou um dos companheiros, no dia da audiência, por mera liberalidade, já comprovou aos autos, né? Uma situação de excepcionalidade que não vai ter condição de exercer essa guarda. Ou porque, de repente, tem outros compromissos, ou porque está numa situação de trânsito de viagem para outro país. Enfim, eu vou ter que ratificar a tese que eu não tenho gerenciamento ao exercício de uma guarda. Mas também não vou deixar de exercer o meu poder familiar, tá? Então, por gentileza, futuros civilistas, tá? Observar o contexto da educação do menor. Até coloquei aqui um rol, né? Eu observar o contexto da educação, eu observar justamente a performance dessa afetividade, eu fiscalizar a conduta, os interesses, o cotidiano, como é que meu filho está se comportando perante o ambiente daquele outro genitor. É um direito meu também de participar desse contexto, tá? Isso, obviamente, é muito importante, mesmo para aquele indivíduo que não tenha tido a oportunidade de ter sido contemplado por uma guarda, mas não vale tolir a tese de fiscalizar, de perpetuar o exercício desse poder familiar, tá? Aí depois eu convido vocês para observar também a redação lá do parágrafo 5º, né, do artigo 1583, que também sofreu uma atualização depois do advento da nova lei da guarda compartilhada, que trouxe, né, essa tese. Bom, eu posso deferir a guarda para uma das partes, mas não necessariamente a outra vai ficar alheia ao seu compromisso, do seu exercício, do seu poder familiar. Pelo contrário, dará até uma primazia, uma segurança, um reconhecimento para resguardar os seus direitos de fiscalizar o exercício da guarda da outra parte. Isso daí é perfeitamente possível, a gente verifica muito isso, né? Que enquanto um está exercendo, o outro está fiscalizando. E caso ocorra um desvirtuamento, aí você pode também acionar a via judicial competente, tá? Por outro lado, meus amigos, eu trago aqui também para vocês a seguinte pergunta. Até me fizeram, até notei essa pergunta aqui que eu achei bem interessante. Professor, na verdade, quando é que a guarda compartilhada, olha lá, quando é que a guarda compartilhada vai ser deferida e é possível também renunciar à guarda compartilhada? Eu até fiz essa anotação aqui dessa pergunta porque já que eu tirei hoje a aula para fim de esclarecimento da nova lei da guarda compartilhada,
E aí me veio à memória justamente essa pergunta, uma vez me fizeram. Quando é que realmente vai ser deferida e quando é que realmente vai, se for o caso, né? Será que a guarda também possa renunciar? E aí, claro, né? A primeira pergunta, todo mundo já deu para ter uma noção. O deferimento, normalmente, da guarda compartilhada, acreditem, na maioria dos casos, né? Sempre ocorrerá após o deferimento de um percurso do devido processo legal, tá? Principalmente durante uma audiência de instrução e julgamento, após o término desse trâmite de uma audiência, ali você aproveita o ensejo e o juiz competente já vai, indubitavelmente, formalizar o deferimento. Mas acontece o seguinte, pode ser que ainda o casal esteja naquela situação que será que nós vamos ou não compartilhar, né? Ainda tem aquela situação de incerteza. Muitas das vezes ainda há conflitos, mesmo se tratando de uma audiência de instrução e julgamento. Tá? O casal, de repente, ainda não chegou a um senso comum, se realmente querem ou não compartilhar essa guarda, mesmo que eu já tenha protocolado o meu pedido de solicitação. Tá? Então, diante dessas incertezas, né, dessas, já dizia o ditado popular, dessas picuinhas, né, dessas dúvidas, dessas briguinhas, mas se o juiz entender que ambos estão aptos ao exercício da guarda, até porque o juiz já foi acionado pela equipe multiprofissional, pela equipe interdisciplinar, porque já apresentou justamente aos autos o relatório, né, que ali atesta que ambos têm condição de exercer, que não existe nenhuma situação de impedimento, etc, etc. O juiz ele vai, obviamente, optar e aconselhar ao casal a firmar esse compartilhamento de equilíbrio de interesses, tá? Então, normalmente, esse deferimento, meus amigos, ele vai perpassar durante o estágio desse devido processo legal, principalmente após o término de uma instrução. Mas, mesmo assim, pode ser que ainda haja aquela dúvida, né? Aquela discussão entre o casal. Será que a gente vai compartilhar? Será que vai dar certo? Então, diante dessa incerteza, o juiz aconselha, vai instruir as partes para que defina e, ao mesmo tempo, defira essa guarda compartilhada, tá? Que é uma opção que visa satisfazer o melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Agora, a outra pergunta, professor, mas ele pode também renunciar? Pode, tá? Normalmente a questão da renúncia, você aproveita o momento, já renuncia, por gentileza, até antes da sentença transitar do julgado, né? Porque depois vai operacionalizar os efeitos da coisa julgada, que você já sabe disso. Não que depois, de repente, não vá lá na frente até ser convertida para um outro trâmite, é até possível. Mas o momento de você renunciar é durante ainda a instrução, tá? Normalmente, alguns casais, né, pode acontecer que lá mesmo, da mera liberalidade de alguma das partes, já informe ao juiz com antecedência que não tem interesse em compartilhar. Eu acho que eu cheguei até a comentar isso aqui, né, anteriormente. Desde que você também defina, desde que você também comprove, não é só chegar com o juiz, olha, eu não quero compartilhar a guarda. O juiz vai querer saber o motivo. E você já deve ter trazido esses motivos e já deve ter anexado aos autos as provas, né? Então, principalmente a falta de compromisso, muitas das vezes não é só a falta de compromisso, é porque muitas das vezes a questão do distanciamento é um fator impeditivo, né? Até comentamos a questão do domicílio, né? Do exemplo anterior. É incompatível, é inviável exercer uma guarda compartilhada em estados distintos, né, meus amigos? Porque o fulano mora em Belém, o outro mora em Manaus. Não tem como compartilhar a guarda nesse sentido, né? Então aí é um dos motivos. Você tem que anexar isso aos autos, vai ter que ratificar. E aí no dia da audiência você informa, olha, excelência, é uma satisfação importante, é uma alternativa bem satisfatória, mas no meu caso específico não tenho como compartilhar, tá? Eu estou trazendo aqui as justificativas. Eu não estou só informando a Vossa Excelência, eu também estou ratificando os meios de provas, tá? Em a maioria dos casos, meus amigos, a principal delas é a questão, sim, do distanciamento, tá? E aí o juiz competente vai não ter outra alternativa a não ser deferir, no caso, a guarda unilateral, tá? Mesmo deferindo a guarda unilateral em prol do interesse da fulana ou do fulano, mas aquilo que eu te comentei, não vai te tolir, não vai te impedir de você também gerenciar o exercício do teu poder familiar, tá? Você tranquilamente vai dar continuidade, você vai exercer, você vai estar atuante nesse sentido, fiscalizando o trabalho do outro determinado cônjuge, principalmente os interesses do menor, interesses esses materiais, educacionais, principalmente o afetivo,
tá? Lá mesmo em Manaus, mas você vai ter que tomar ciência. Como é que está aqui a vivência do seu filho com a fulana de tal que mora em Belém, tá? Até porque existe hoje também os recursos tecnológicos que serviram justamente com esse subsídio, né? Para que também te fortaleça essa determinada intenção, tá? Então aqui, nesse sentido, você pode renunciar, aproveita o devido processo legal, tá? Durante o andamento do feito da instrução de julgamento, ali você já informa, não, excelência, não tem como, né? Eu não posso, infelizmente, compartilhar, porque a questão, na maioria dos casos, o meu regime de regulamentação de distanciamento de visita, dificilmente eu vou cumprir. Então, para evitar esses problemas futuros de cumprimento de sentenças, de astrentes, né, de multas, você já formalizou o seu comunicado prévio e você já anexou aos autos. Tá? E aí depois vocês observam, né? Eu acho que até coloquei aqui, meus amigos, na redação do parágrafo 2º do artigo 1584, tá? Depois vocês tranquilamente podem dar uma observada, que ali é muito claro, né? Diante da não formalização, da renúncia, se realmente a parte informar que não deseja, mas não é só informar, eu também tenho que comprovar, eu tenho que justificar, né? Diante dessas incertezas, aí pode ser que o juiz venha deferir uma unilateral, uma guarda unilateral, mas mesmo assim a outra parte tem o direito de dar continuidade ao seu exercício do seu poder familiar. Isso daí não vale tolir o seu interesse, tá? Por outro lado, nós também não devemos esquecer, já havia mencionado e vou repetir, é muito importante o papel a ser desempenhado pela equipe técnica interdisciplinar. Algumas pessoas até falam multiprofissional, multidisciplinar, são as nomenclaturas utilizadas, né, meus amigos? Eu acho que a resposta é muito óbvia. O juiz ele não vai deixar de não ouvir esses profissionais previamente, né? A tarefa dos pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que são servidores, né, do próprio tribunal competente, que vão trabalhar em sintonia. Eles vão trabalhar conjugadamente para que assim eles fomentem no final um relatório que vá direcionar, que vá manuscrever tudo aquilo que realmente foi analisado naquele contexto da convivência daquele determinado guardião, tá? A tarefa dessa equipe é justamente nesse sentido, de realizar as visitações, né, de realizar as entrevistas. Porque antes do juiz definir e ratificar uma guarda final, no caso, a guarda definitiva, eu vou ter que primeiramente passar por esses estágios preparatórios, né? Que a própria equipe vai assim formalizar. Quer seja com o menor, quer seja com os genitores. Todos deverão estar engajados nessa política de direcionamento da equipe interdisciplinar, principalmente com relação à visualização e à localização, né? Essa equipe vai em loco, vai realizar toda a sua vistoria, vai observar o cotidiano daquele menor, as tarefas pelas quais ele vai realizar, o que no fato ele já realiza, tá? O setor da educação, tudo ali vai ser burocratizado, formalizado, manuscrito, tá? Os assistentes sociais, os psicólogos, principalmente, estão muito atuantes nesse sentido. E que no final vai formalizar, como já havia dito, né? Vai formalizar o seu relatório, vai ofertar para o Ministério Público, cuidado, né? O Ministério Público também ele deverá ser acionado, porque ele não só está atuando como fiscal, mas também está em jogo o interesse do menor, né? Porque nós estamos sob a influência do Estatuto da Criança e do Adolescente, então o Ministério Público ele tem que também participar desse feito, tá? Então esse relatório ele também vai ser direcionado para o MP para que apresente toda a sua vistoria, né? Para que o Ministério Público também dê seu parecer. E aí, no final, vai ser direcionado para o juiz competente, aí sim, o magistrado, com base no posicionamento da própria equipe e também no Ministério Público, vai se posicionar para que ratifique ou não essa guarda definitiva. Tá? Então, é um papel muito importante. Nós não devemos deixar de não mencionar, não só para a guarda, mas também para a adoção, que será o assunto nas nossas próximas aulas, né? Também essa equipe ela vai estar atuante nesse sentido. Jamais o magistrado vai deferir uma adoção definitiva sem antes ter perpassado por esses estágios de adaptação, de convivência e, acima de tudo, do trabalho dessa equipe, né, que vai ter que estar formalizada de forma compactuada, e aí o juiz vai se posicionar, tá? Na nossa lei da guarda, da proteção dos filhos,
filhos, por favor, depois se vocês quiserem observar dentro da petição de vocês, né? Porque não é só a definitiva, tá, meus amigos? Mas até a provisória, ela também vai precisar do auxílio desses profissionais, para que o juiz defira também uma guarda provisória, indubitavelmente, principalmente em situações que envolvem o interesse do menor, vamos solicitar o aparato dessa equipe, tá? Aí depois você observa, até eu coloquei aqui no parágrafo 3º do artigo 1584, tá? Depois vocês dão uma leitura para ver justamente o embasamento, a finalidade da equipe interdisciplinar, tá? Por favor, outra coisa importante, que eu trouxe aqui algumas perguntas, né? E aí me fizeram a seguinte pergunta: professor, os genitores, eles podem também vir a perder o seu poder familiar? Sim, isso daí todo mundo já entendeu, né? Um dos pais pode vir a perder o seu poder familiar, né? Por quê? Porque caso venha desvirtuar a verdadeira finalidade da guarda compartilhada, tá? Venha quebrar aquele equilíbrio, venha quebrar justamente aquele dever de cuidado essencial de forma conjunta, que venha deixar de estabelecer aquele elo de convivência, e ambos devem assim estar em sintonia. Então, se alguma das partes, ao mesmo tempo que no passado se comprometeu a formalizar essa guarda, mas atualmente já acabou revertendo esse compromisso, o que até então era para ser equilibrado, agora, professor, infelizmente, alguém quebrou esse compromisso e agora está sendo somente personalíssimo, unissingular. Então, se isso realmente ficar confirmado, meus amigos, é óbvio que uma das consequências imediatas pode até ocasionar até a quebra do exercício desse poder familiar em situações mais extremas, né? Principalmente o abandono, né? Que isso daí é uma situação muito séria, tá? A lei, meus amigos, ela nos informa a questão das prerrogativas, tá? A prerrogativa é justamente o poder de domínio, o poder de exercício familiar, tá? É justamente a gestão de comando que os genitores vão exercer, tá? É possível que ocorra a quebra dessas prerrogativas? Sim, a partir do momento que eu também deixar de exercer, deixar de cumprir com a verdadeira finalidade da guarda compartilhada. E aí, resultado, o que era até então compartilhado, aí eu vou ter que agora solicitar uma anulatória para fim de reconhecer a unilateral. O que era para ser regra, né, normalmente vai ter que retroagir para buscar normalmente a opção anterior, que é a unilateral, desde que fique comprovado isso, tá? Por outro lado, também, eu até comentei com alguns alunos qual é o momento que você solicita, né, a sua guarda. Normalmente, a guarda ela é muito solicitada em sedes de deferimentos de liminares, tá? Na maioria dos casos, você deve ingressar com uma ação principal, quer seja uma ação de dissolução de união estável, aí você cumula com partilha, ou você cumula com reconhecimento de guarda compartilhada, tá? Ou, de repente, você ingressa com uma ação de divórcio, cumulado com reconhecimento de guarda compartilhada, tá? Ou cumulado com partilha. Ou, de repente, você só ingressa com uma ação autônoma de guarda compartilhada. De uma certa forma ou de outra, você vai buscar justamente o regramento dessa legislação. Uma coisa eu te garanto, tá? Se for em sede de liminar, que normalmente é o que vai acontecer, as chamadas guardas provisórias, que normalmente o juiz já defere de imediato, principalmente em situações emergenciais, teoricamente, se for nesse sentido, situação emergencial, o juiz ele não vai precisar de imediato, a priori, querer ouvir as partes, tá, gente? É isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam. Vocês até acompanham algumas situações aí para quem faz estágio no cível. O juiz ele pode já acatar o pedido de alimento provisório, ele já pode acatar um pedido de guarda provisória em sede de liminar, em sede de cautelares, né? E aí não necessariamente ele quis imediatamente já ouvir as partes, a oitiva das partes, solicitar a oitiva, tá? Porque aí o senhor acabou de dizer, né, professor? É um caráter excepcionalíssimo, é uma situação emergencial, uma situação muitas das vezes que eu não posso deixar para amanhã, eu tenho que fazer no momento atual, né? Que está pondo em risco a saúde daquela criança, a vida daquela criança, tá? E aí você já obtém o deferimento desse alimento provisório, dessa guarda provisória, tá? Mas, teoricamente, em outras situações, principalmente na futura guarda definitiva, o juiz ele não pode deferir
uma guarda futura definitiva, sem, obviamente, ouvir a oitiva das partes, tá? Eu vou precisar, indubitavelmente, que todos ali compareçam, vai haver uma instrução, como eu já havia até falado anteriormente. Tudo isso um aparelhamento burocrático, pela qual se propõe a regra da guarda, tá? Então, é isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam. Como é que eu posso solicitar a guarda, professor? Normalmente as pessoas me perguntam muito. Você, a priori, deve buscar o judiciário, você tem que buscar uma ação específica, quer seja principal, quer seja subsidiária, tá? Normalmente você já pode ingressar com pedido direto de guarda compartilhada, ou de repente você pode acumular essa guarda compartilhada com outras ações suas, tá? Com outros feitos seus, principalmente quando você solicita o rompimento de uma relação, tá? Ou de repente você acumula com os alimentos, mas teoricamente você vai solicitar liminares, principalmente em sede provisória. Eu quero uma guarda provisória, né? Eu já apresento de fato aquela guarda, já exerço aquela custódia de fato daquele menor. Mas aí a minha finalidade é futuramente converter para definitivo. E aí vem o que eu te falei. Normalmente o juiz ele escuta todo mundo, ele vai realizar oitivas, instruções, vai ouvir, se for o caso, até a equipe, né? Interdisciplinar, é bom que vocês não esqueçam isso. O papel da equipe também pode ser solicitado nesse momento. O Ministério Público também vai ser acionado, né? E aí no final o juiz ele vai definir através da sua sentença, tá? Agora, situações emergenciais não. Pondo em risco a saúde da criança, a liminar ela já pode ser deferida sem haver necessidade de uma oitiva. Tá? Então é só vocês não esquecerem, né? Situações de caráter emergencial, as liminares já são ofertadas, né? Principalmente de caráter provisório, e aí não precisa normalmente ouvir ninguém, o juiz, pelo menos no momento. Tá? Convertendo para a futura decisão definitiva, transitar o julgado, aí o juiz vai ter que ouvir todo mundo. Tá? Então, isso normalmente, as pessoas perguntam muito se eu já vou logo ouvir as testemunhas, parará, pererê. Nesse momento, ainda não. Tá? Desde que seja de caráter emergencial. Até porque você vai querer uma solicitação de imediato de uma guarda provisória, em alguns casos. Tá? Agora, se o teu interesse já converter para definitivo, aí você vai ser ouvido futuramente. Tá? A outra coisa importante, eu olhei aqui para o material, o juiz também ele pode ser acionado pelo Ministério Público, tá? Uma vez caiu na OAB, até de ofício ele já pode deferir uma guarda, tá, gente? O Ministério Público ele também não só está fiscalizando, ele também pode ser um legitimado extraordinário para defender o interesse dos menores, tá? Ele pode ele mesmo ingressar com pedido de reconhecimento, né, de uma guarda compartilhada, o próprio Ministério Público solicitando que o judiciário reconheça, tá? Então o juiz de ofício ele também já pode formalizar esse trâmite em sede de guarda. Cuidado com isso, tá? Nem sempre são os genitores que ingressam, mas o MP, para defender o interesse desses menores, ele também tem legitimidade para ingressar com esse pedido, tá? Outra coisa importante, me falar assim, professor, até anotei aqui, e vamos imaginar, por exemplo, a Daniele, ela se divorciou do marido dela, conheceu o novo fulano de tal, e, obviamente, na relação anterior, ela obteve um filho, né? Fruto da primeira relação. Que, inclusive, já até tem a guarda dele, tá? Aí a Daniele me pergunta, professor, mas eu conheci agora o fulano de tal, eu quero realizar um novo casamento, parará pererê, nós temos projeto de ter filhos. Aí, professor, estou numa dúvida cruel. Que é, Daniele? Eu quero saber se aquela guarda eu vou deixar de exercer pelo simples fato agora de constituir um novo casamento, eu vou ter novos filhos, vai ser uma nova vida. Até uma criança de 1 ano vai te dizer qual a resposta. Jamais, né, gente? Por quê? Porque ela acabou de me dizer, é filho. Existe uma relação de parentesco, isso é até óbvio do óbvio, né? Eu não deveria nem estar comentando isso aqui com vocês, mas já que a lei está dizendo, eu não posso deixar de não falar, né? É o velho jargão, né? Não existe ex-pais, mães, filhos. Até te falei isso anteriormente. Mas eu quero te dizer o seguinte, que pelo simples fato de você contrair novos casamentos, futuras novas uniões estáveis, se você já tem filhos de relações anteriores, pelo amor de Deus, tá? E continue exercendo o seu poder familiar, continue exercendo a sua guarda, tá, meus amigos? Porque a gente vê muito isso no judiciário, pessoas que formalizam novos casamentos, pessoas que formalizam novas uniões estáveis, inclusive me deu dor de cabeça ontem, passei por uma situação dessa, eu defendendo o interesse do fulano, porque simplesmente o camarada conheceu a mulher,
uma nova pessoa e deixou agora de cumprir com o exercício do seu poder familiar. E aí eu na classe, né? A gente tem que manter a classe, né? Aí eu falei, meu querido, com base na redação do artigo 1588, não existe possibilidade alguma de você deixar de não cumprir com a sua tarefa de pai. Não é porque o senhor está formalizando uma nova relação que eu vou deixar de suprir, por exemplo, os alimentos, que eu vou deixar de suprir a afetividade, que eu vou deixar de suprir a guarda, a proteção, a custódia, tá? Então é isso que eu quero que vocês, por favor, não esqueçam. A relação da filiação não tem nada a ver com esses barracos de família, tá? Que a gente verifica muito isso no cotidiano, porque o marido se divorciou, porque a mulher conheceu fulano, porque eu já estou separado. Sim, mas os filhos, por favor, é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso a gente vem falando desde o primeiro dia de aula, né? É um princípio constitucional, é um princípio que também o ECA reza, e os pais acabam confundindo. Deixa de exercer a guarda, isso é um absurdo. E o que é pior, tá? Não só vai haver a multa das astrentes, lá vem a multa, né? Para aquele que vier a cometer esse prejuízo, simplesmente dando as costas para aquele determinado menor, como também até a questão do dano moral, né, gente? Você também pode suscitar o dano moral, principalmente aquele menor, obviamente representado, né? Para aquele determinado genitor. Ele pode ingressar, pô, meu pai deixou agora de exercer a guarda pelo simples fato dele ter conhecido outra pessoa. Não, eu vou ingressar, não só solicitando a multa, mas também o dano moral. E casos mais extremos, até a destituição do poder familiar, se de repente ele quiser realizar maus tratos para comigo, de repente até já realizou, violências em todos os aspectos, opressões de todos os âmbitos, e aí, meus amigos, é o que nós verificamos muito isso, tá? Então, por favor, futuros operadores civilistas, eu quero que vocês falem isso para os clientes de vocês, né? Olha, as relações novas que estão por vir, já está dizendo, não tem nada a ver com o seu papel de exercício do seu poder familiar, principalmente se já tiver uma guarda envolvida nesse sentido, tá? Você continue, é uma responsabilização personalíssima, é uma responsabilização que somente compete a você, tá? Ah, porque eu conheci a fulana de tal, é uma princesa, é um príncipe, seja lá. Sim, mas isso daí não vai confundir, não tem nada a ver com o seu compromisso da sua guarda, tá? Se já foi deferida no passado, continue no presente a exercer. Não vá desvirtuar, porque senão tem uma coisa aí chamada multa, tem uma coisa chamada dano moral, que vai te esperar lá na frente, lá no judiciário. E aí você vai se virar nos 30 perante o juiz, tá? Eu não posso deixar de não fechar essa aula, tá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que aguarda realmente tanta coisa para a gente falar, a gente fica até meia-noite, viu, gente? Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu trouxe aqui os principais aspectos que a gente verifica muito no nosso cotidiano, tá? Daqui para frente as aulas vão ser assim, tá, gente? Eu vou trazer mais perguntas e respostas, é a vivência do nosso cotidiano que vai servir para vocês, casos práticos, tá? Que aí vocês aproveitem, pegam caneta, papel, anotem, que é aquela coisa de ficar monótona, aí a gente deixa de lado, né? Eu queria que vocês, por favor, não esquecessem que os avós, tá? Eles também vão ter coparticipação na guarda. Não sei se os senhores e as senhoras já ouviram falar a guarda dos avoengos, né? Inclusive, hoje, não é só caráter suplementar, não. Eu particularmente, estou defendendo a tese da guarda pluriparental, né? O que é a guarda pluriparental? Porque a guarda, normalmente, não é somente exercida pelos pais. Os avós também estão ajudando junto com os pais. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. No caso aqui, eu tenho até justamente um exemplo prático aqui na minha família, né? Que os pais exercem a guarda, né? E, obviamente, até minha mãe também exerce juntamente com os pais, né? Do fulano de tal. Então, eu entendo que até uma guarda pluriparental, porque ora o menino está sendo custodiado pela mãe, pelo pai, pela avó ao mesmo tempo. Que, na verdade, os avós é um caráter suplementar, né? Diante da ausência dos genitores, aí vem aquela velha lei, né? Diante da ausência dos genitores, os avoengos são acionados de caráter suplementar. Mas a gente não verifica muito isso na prática, não, né? A gente acaba verificando que todo mundo ali em parceria está exercendo a guarda, tá? Então, eu queria te dizer o seguinte, mas trazendo já para a lei, que isso é um posicionamento meu particularmente, doutrinário, né? Mas a gente traz para a lei. A lei é bem clara, né? Que os avós tranquilamente podem ser acionados diante de uma não ratificação, ou de repente diante de uma situação de insegurança, caso não seja possível o exercício dessa guarda perante os próprios genitores, que seja acionado outros determinados parentes. E aí, pela ordem de hierarquia,
tá? De preferência, melhor dizendo, a gente pode chamar a convocação dos avós, caso também eles estejam aptos, né, mentalmente, intelectualmente, materialmente, de exercer essa guarda propriamente dita, tá? Só que a gente observa muito no cotidiano, não sei vocês, mas isso acontece aqui na minha família, que acaba sendo uma guarda pluriparental, vários parentes ao mesmo tempo, em conjunto, em sintonia, exercendo a guarda, que era para ser de imediato só dos pais, os avós acabam também se intrometendo, né, exercendo ao mesmo tempo a guarda, tá? Mas, se vocês quiserem maiores detalhes, a redação do artigo 1500, deixa eu colocar aqui, 1589, tá? Se vocês também quiserem dar uma olhadinha, o direito de visita, o caráter suplementar dos avós, que é o 1589, os avós também são amparados, tá? Eles vão ser acionados se for o caso os genitores não tenham condições de exercício, aí vai ter que se eleger um outro parente, e normalmente a gente inicia pela regra da preferência dos avós, tá? E para a gente fechar, uma vez me perguntaram, professor, os maiores de idade, eles podem também ter uma guarda? O que vocês acham? Daniele, Isabela, Lucas, Marcos, Ana Carolina. Eu sou de maior de idade. Será que eu também tenho direito de buscar o auxílio de uma guarda? O que vocês acham, na opinião de vocês? Eu tenho uma posição, não sei vocês. O que vocês acham? Uma pessoa maior de idade pode ter uma guarda? Uhum. É óbvio, gente, tá? E eu vou ser bem incisivo com vocês, tá? Normalmente quem tem guarda, aliás, normalmente quem solicita a guarda é a pessoa que tem uma incapacidade, tá? É a pessoa que necessita realmente da guarda. É claro que vocês devem estar se perguntando, mas na curatela? Sim, mas a curatela ela tem outro viés, que logo logo nós vamos discutir, né? Situações direcionadas para deficiência, tá? Desde que fique realmente comprovado. Agora, uma mera custódia, proteção, resguardo e garantia dos direitos, é possível sim que uma pessoa maior de idade também venha ter à sua disposição o exercício de uma guarda, tá? Eu já vi situações dentro desse sentido, que uma pessoa tem ao mesmo tempo um curador para tratar dos interesses, principalmente particulares, né? A questão principalmente de aposentadoria, a questão de alienações, né? De negócios jurídicos, e o guardião que ali vai dividir o cotidiano, né? Vai dividir o afeto, principalmente, né, gente? Então, esse maior de idade, que já iniciou com uma guarda, mas hoje já é de maior, adquiriu de uma forma superveniente a sua guarda, aliás, a sua idade, né, atingiu a sua maioridade, continua com a sua guarda, tá? Não tem problema nenhum. A lei, eu aplaudo a nova lei da guarda compartilhada, porque ela trouxe essa nova redação do artigo 1590, anotem aí, tá? A minha resposta está justamente aí, nesse artigo 1590, e os guardiões tranquilamente, mesmo na condição de maiores, podem, indubitavelmente, ter a sua guarda deferida, desde que estejam nesse contexto de incapacidade, né? Porque aí eu vou dividir principalmente o afeto. A curatela eu vou dividir principalmente os esforços patrimoniais. Tá aí a grande diferença. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, mas qual é a grande diferença, né? É que a curatela normalmente divide os esforços de natureza patrimonial. E a guarda eu vou dividir os esforços de natureza afetiva, socioafetiva. A questão da proteção do espaço, dos deveres, dos compromissos cotidianos. Tá? Certo, gente? Tudo tranquilo. Alguma crise interplanetária, mais alguma pergunta, tá? Bom, por enquanto, aqui de guarda, a gente finaliza aqui, né? Na quinta, aliás, na outra semana, eu vou falar sobre a adoção, tá? A adoção tem mais coisa para falar e... Ah, sim, eu ia não deixar de nos falar para vocês que em tempo de pandemia, a guarda ainda continua, tá? E aí a gente também não pode deixar de não mencionar isso. Oi, Marcos. Mas está previsto em lei essa questão da guarda? Sim, é o artigo 1590, viu, Marcos? Dá uma olhadinha lá no artigo 1590 do Código Civil, que lá está definida a guarda dos maiores incapazes, desde que esteja nesse contexto de incapacidade, tá? E a gente vai lá para aquela regra do artigo 4º lá do Código Civil, tá bom? Aí, gente, na outra semana eu convido vocês para adoção. Bora adotar alguém? Vamos. A gente vai discutir adoção, tá? Serão 4 aulas, são mais informações. Peço a venha que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas eu estudo muito
é muito bacana o exemplo da guarda, né? São interligados, a gente vai ter momentos que vai voltar de novo a estudar a guarda, resgatar as informações que eu já perpassei. E aí na outra semana a gente fala da adoção, tá? Aí eu vou esperar vocês em 4 aulas, para a gente falar conceito, característica. A nova lei da adoção, né, gente? Que agora praticamente já está em voga, né? Eu digo praticamente porque ainda tem doutrinadores que discordam, ainda. Enfim, eu vou comentar isso lá na frente, tá? E aí a gente vai falar muito sobre a adoção, tá? O trâmite burocrático da adoção, tá? E aí não esqueçam, eu espero vocês na terça. E na outra semana já tem uma nova atividade, tá bom? Agradeço aos que tiveram hoje, Ana, Isabela, Lucas, Marcos e os demais, tá certo? Aí terça-feira me aguardem. Mais tarde eu posto esse vídeo aí na plataforma e falta o vídeo da terça-feira, tá? Eu tô devendo para vocês, eu vou postar também. Eu ainda tem um vídeo que eu ainda não postei, mas já tá pronto. Aí eu vou colocar na plataforma. Um abraço, meus queridos. Até terça. Fiquem com Deus. Fui.